Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais um estudo do Evangelho. A todos que estão aqui presentes, meu muito obrigada, e a todos aqueles que nos acompanham de casa, através das nossas redes. Sejam bem-vindos também, lembrando sempre de que possam pegar nesse momento um copinho de água, uma jarrinha de água, para que a gente possa fluidificar no momento do passe. Antes de iniciarmos, hoje é a primeira segunda-feira do mês, sempre com o nosso parceiro, nosso amigo Leonardo, que está sempre aqui fazendo as explanações conosco, sempre à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vou passar alguns recados, e aí nós vamos através da prece, depois a leitura do Evangelho e dar sequência ao estudo dessa noite. No próximo sábado, agora dia 10 de maio, das 14h até as 18h, haverá um simpósio, é o 6º simpósio Educação dos Sentimentos. E todos estão convidados, os que estão em casa e vocês também, sempre com temas muito relevantes, falando sobre saúde mental e espiritualidade. Então, será agora no próximo sábado, a partir das 14h, vai até às 18h, e teremos 3 palestrantes. A Márcia Patiulho, que é uma trabalhadora da nossa casa, o André Bordini, que é da Sociedade Espírita Allan Kardec, e também o idealizador desse simpósio, que é o Juarez Alves de Lima, que é quem dá esse estudo da educação dos sentimentos na nossa casa de terça-feira. Então, todos estão convidados, serão todos bem-vindos, e vocês também que nos assistem pelas mídias sociais. Então, sem mais delongas, agora vamos juntos entrar na atmosfera da nossa casa, vamos deixar todas as nossas preocupações, inquietações lá fora. Vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais, dos mentores dessa casa, de todas as equipes que aqui nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho. Peçamos permissão ao patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, que nos acolhe e sempre nos dá esse respaldo imprescindível para que a gente possa assimilar com sabedoria e discernimento as lições aqui deixadas. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade desse encontro, a oportunidade dessa existência que tem sido palco de nossas grandes conquistas e dos nossos grandes aprendizados. Que façamos jus a esse momento, a essa oportunidade, e também a Jesus, nosso irmão maior, que nos convida sempre, através desse roteiro bendito que é a Boa Nova, a nos transformar, para que possamos sempre refazer e também desenvolver um novo ser, né? Que deixemos o homem velho para que a gente possa criar dentro do nosso âmago o homem novo, que se transforma e se redime a cada conquista e a cada aprendizado. Então, que todas as equipes nos acompanhem, todos os trabalhadores dessa nossa casa bendita, nossa casa de oração, e façamos juntos com Jesus a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos aqui derramados recaiam sobre todos os necessitados e aflitos, que alcancem todos aqueles que estão nesse momento acamados, em leitos hospitalares, em casas de detenção, casas de recuperação, casas de repouso, asilos, orfanatos, e a todos, Senhor, todos aqueles que padecem pelas guerras, com a fome, a sede, das privações do direito de ir e vir, que todos sejam aqui lembrados e que esses eflúvios balsamizem todas essas dores. Então, em nome de Deus e de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja,
Graças a Deus. João Pedro fará a leitura do Evangelho. Uma boa noite a todos. Hoje, dando sequência então à leitura do capítulo 26, a gente vai ler os itens 5 e 6. Vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: Porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina, e tinham medo dele. Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, e semelhante em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Que assim seja. Passo a palavra ao Leonardo. Boa palestra, Leonardo. Muito obrigado, Sene. Muito obrigado, João. Ótima noite a todos que estão aqui presentes. Ótima noite a todos também que nos assistem pela transmissão. E que a paz e a luz de Jesus estejam conosco em todo momento desse nosso estudo. O contexto histórico dessa passagem, poucos dias antes da crucificação de Jesus, estava tendo a Pessa, que é a Páscoa dos judeus. Era a semana de Pessa. E naquela semana, Jerusalém estava lotada de peregrinos. Então tinha muita gente no templo. E os comerciantes aproveitaram essa grande movimentação do templo, que as pessoas migravam para Jerusalém para fazer suas orações, para vender os animais para servir, provavelmente, de sacrifício ao Deus que eles acreditavam. E Jesus chegando no templo e vendo esses comerciantes vendendo esses animais e vendendo as suas mercadorias, derrubou todas as cadeiras, derrubou todas as mesas e gritou: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a transformastes em um covil de ladrões. Assim, muitas pessoas falam até que quando Jesus estava com essa exaltação justa, ele sentia um chicote. E aí fizeram até obras de arte retratando isso, que Jesus usava um chicote para bater nas pessoas, porque ele estava com raiva. Mas assim, até tem uma passagem de Emmanuel também, um relato do Emmanuel, que ele fala que Jesus, ele sentiu realmente essa ira, e a energia dele ficou tão forte que ela materializou nas pessoas que estavam perto. Doeu, mas era a energia, não um chicote. E assim, eu coloquei aqui diferença de emoção e sentimento, porque é muito importante a gente diferenciar elas. Jesus é um espírito puro. E o espírito puro, ele não sente sentimentos inferiores. Quais são? Raiva, ódio, inveja, sentimentos que destroem o nosso ser. E qual que é a diferença de emoção e sentimento? Emoção vem do latim emovere, que significa mover para fora. É aquilo que a gente vê na pessoa. É um choro, é derrubar a cadeira. E sentimento, sentire, que é sentir, é aquilo que dá significado às nossas emoções. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe pede para o seu filho
para que ele saia da piscina porque está tarde e está ficando frio, ele pode ficar doente. E ela pede educadamente: filho, vamos sair da piscina? E aí ele fala: não vou não, vou ficar aqui na piscina porque está divertido. E aí ela fala: tá bom, vou dar mais 10 minutinhos para ele terminar a brincadeira. Nossa, minha mãe fazia muito isso quando eu era pequeno. Abraço, mãe, estou falando de você aqui, ela está assistindo. E aí, passa os 10 minutinhos, ela chama de novo: filho, vamos sair dessa piscina? E ele fala: não, vou ficar aqui. E vai ficando escuro e frio. Na terceira tentativa, ela pergunta de novo: vamos sair? Aí ele fala não de novo. Aí ela vai lá, pega ele pelo braço, puxa. Gente, essa mãe está sentindo ódio pelo seu filho? Ou ela só quer proteger ele de ficar doente, de ficar no frio? Por mais que esteja divertido, pode ser perigoso para ele. Então essa mãe age com um zelo. A emoção dela é de ira, porque ela tem que usar essa energia para tirar ele. Mas o sentimento era de amor. A mesma coisa com Jesus. Por isso essa importância da gente colocar essa diferença entre emoção e sentimento. Quando a gente vê o significado dessa emoção de Jesus, de derrubar as mesas, de gritar com os comerciantes, isso foi uma emoção de ira, mas com sentimento de amor. Por quê? Porque ele sabia que se ele permitisse as vendas no templo, prejudicaria a harmonia do templo. A harmonia com quem queria ir lá e se conectar com Deus do coração. Então é bem interessante olhar para esse ponto, sobre o que Jesus sentiu quando ele expulsou os comerciantes. E foi amor. O simbolismo da purificação do templo. Eu trouxe até uma imagem para mostrar. Uma visão que a gente pode ter também dessa passagem é colocar o templo como se ele fosse nós. E os vendilhões, os comerciantes, seriam os interesses pessoais, os interesses egoístas, o materialismo, as más tendências, o apego material ao luxo. E como nós somos o templo, nós temos que cuidar dele, é nosso dever expulsar esses desejos de ter muitas coisas materiais, esse apego mesmo. Porque apesar de trazer uma felicidade, uma alegria, quando a gente tem essas grandes coisas, essas grandes fortunas mesmo, sempre teria aquele sentimento de vazio. Jesus fala, aonde está o vosso tesouro, aí está também o seu coração. O que diz isso? Que não adianta você ter muitos, muitos bens, sendo que os seus bens espirituais são zero. Não faço nada com esses bens que eu tenho. Não faço a caridade, não faço nada para o meu próximo. Eu só guardo para mim. E quando a gente guarda para nós mesmos, cada vez mais e sempre, como as leis de Deus estão na nossa consciência, a nossa própria consciência cobra. E como ela cobra? Com infelicidade. Às vezes, com tristeza, com ansiedade. Às vezes, evoluindo para uma depressão. É a nossa consciência tentando avisar a gente: ei, vai para um outro caminho. Então, fazer essa reforma, educar esses nossos sentimentos, é muito importante para que cada vez mais a gente fique feliz. E cada vez menos a gente fique ansioso com o futuro, com as nossas finanças, com medo de perder. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. De André Luiz, Apostilas da Vida. E o dinheiro, que é a grande energia de tudo isso, é como se fosse uma escada. Vamos pensar na escada. Uma escada sobe, faz a gente subir para onde a gente quer, e a escada também faz a gente descer.
A gente pode usar a escada para essas duas coisas. E o dinheiro, gente, ele é muito bom para a gente ajudar as pessoas. Olha, quanto mais dinheiro o nosso centro tem de doações, mais recursos a gente manda para a creche Vovô Meca, para o ginásio Apóstolo Paulo, compra mais alimentos para doar em cesta básica. Talvez, futuramente, patrocinar um estudo para uma jovem ou para um jovem que não tem condições de estudar uma escola particular com qualidade. Olha, o dinheiro ele pode ser usado de formas muito belas quando a gente usa ele para isso. Mas o dinheiro também pode ser usado para matar pessoas, para comprar drogas, para ferir alguém. Então, assim, o dinheiro, ele é neutro. Ele não é nem bom nem ruim. Vai depender sempre do coração do ser humano que pega esse dinheiro. E podem ter certeza que quanto mais a gente usa o dinheiro para o bem, sem... Imagina se os diretores do centro aqui pegassem o dinheiro do centro e comprassem Ferrari, Rolex, relógio caro, fizessem viagens internacionais com o dinheiro do centro. Olha, isso seria um absurdo. O dinheiro usado para o bem, usado para a caridade, para alimentar pessoas, para ajudar pessoas, ele traz também a felicidade. Caridade. E o apego material, ele é o principal vilão das pessoas que usam o dinheiro da forma errada. Por exemplo, quem assistiu Nosso Lar retrata um médium que cobrava para fazer as psicografias, que pegava o dinheiro, que aceitava dinheiro das pessoas para fins pessoais e, em troca, dava psicografia. Usava a mediunidade para ganhar dinheiro. E por que ele fazia isso? Por conta desse apego material, de achar que a matéria é mais importante que o espírito, de achar que aqui é mais importante do que acumular os tesouros no céu. E acumular os tesouros do céu é basicamente fazer o bem, acumular essas boas energias na caridade e na humildade. Mas a gente entra também na questão da provação. Existe a provação da riqueza e existe a provação da pobreza também. A pessoa que não tem uma boa quantidade financeira, uma condição financeira boa, ideal, ela está sendo provada no que ela vai fazer com isso. Porque pode muito bem essa pessoa que está com essa dificuldade financeira trilhar caminhos ruins. Começar a roubar pela falta de dinheiro. Começar a traficar drogas pela falta de dinheiro. Começar a fazer trabalhos no mal, como matar pessoas em troca de dinheiro. Então, essa falta de dinheiro também é uma provação do universo perguntando: o que você vai fazer com isso? Você vai amar ou você vai odiar? Você vai ser justo ou você vai ser injusto? A riqueza, a mesma coisa. E a riqueza, ela te dá mais poder. Então, a provação, em tese, racionalmente, ela é maior. E aí, é a mesma coisa, o universo pergunta: o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai fazer a caridade? Ou você vai comprar várias Ferraris? Você vai comprar alimento para as pessoas? Ou vai comprar Rolex? Ou vai usar esse dinheiro para matar pessoas? Ou usar esse dinheiro para o próprio mal? Ou para o próprio mal, ou pro mal das pessoas? Então, é sempre o que o universo, o que Deus quer da gente. E Deus sempre quer que a gente ame. Jesus é o que é, não porque ele sofreu nas suas vidas passadas, como se o sofrimento fosse evolutivo. Ele é o que é porque ele amou muito em suas vidas. Ele ama muito. Então, quanto mais amarmos, quanto mais direcionarmos tudo na nossa vida
para a caridade, para a humildade, é esse o caminho. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E bem-aventurados os puros de coração. Eles agem sem segundos interesses, sem interesses materiais, que irão satisfazer seus apegos mundanos. Eles não usam o evangelho como forma de lucro. E a gente vê muito isso. Pessoas que usam o evangelho falando para doar seu dinheiro para a obra de Deus, mas no final das contas, essas pessoas estão doando o dinheiro para os próprios interesses pessoais deles. Comprando Rolex, como falei já muitas vezes, comprando carros de luxo, fazendo viagens internacionais em primeira classe. E assim, como eu falei, doar o dinheiro, inclusive eu falo isso para vocês, tem um QR Code ali na porta. Se alguém quiser doar na caridade para o Centro Espírita, que o Centro Espírita faz vários trabalhos sociais importantes para as pessoas, e esse dinheiro vai ser destinado a esses trabalhos sociais. Mas aí, a pessoa ela doa o dinheiro e ela não tem esse retorno de onde que vai ser destinado, o que vai ser feito com esse dinheiro. E os religiosos, os líderes, eles falam, não, a gente tem muita conta para pagar, a gente tem conta de água, de luz, força, tem outros trabalhos aqui para fazer na casa. Mas o que a gente vê nas redes sociais desses líderes é puro luxo. Então, pera, esse dinheiro está sendo destinado para uma outra coisa também. Então é muito importante a gente lembrar dessa passagem também. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não têm segundas intenções, aqueles que não escondem as intenções. A ansiedade nas dificuldades financeiras. Isso é muito comum, muito comum. Em todas as pessoas, em mim, em vocês, todos. Vamos pensar em uma moça que tinha um emprego estável. Ela ganhava bem, ela trabalhava bem, ela gostava do seu trabalho. E de uma hora para outra, ela perde esse emprego. Ela perde. É muito normal ficar muito ansioso com isso. Meu Deus, eu tinha um trabalho estável, eu tinha um trabalho muito bom, e agora eu não tenho nada? O que Jesus nos traz sobre isso? E ele traz de forma bem certeira. Observar os pássaros do céu, que foi um tema há 4 segundos atrás. E o que ele fala? Eu vou ler aqui para vocês novamente, porque é bem importante sobre a ansiedade nas dificuldades financeiras. Não acumuleis tesouros no céu, quer dizer, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. O que isso quer dizer para nós? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus. Como que é o reino de Deus? Jesus nos trouxe um caminho para chegar até Ele. E esse caminho é a caridade e a humildade. Esse caminho é o amor ao próximo. Esse caminho o alimento que se doa. É a caridade que se faz. Que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. O acréscimo que ele fala é porque algo já foi dado. Então, as coisas materiais, elas serão dadas de acréscimo a mais, no caso. E o que é dado primeiro?
a paz, a felicidade. Conheço uma pessoa que trabalhava num escritório de advocacia, ganhava muito dinheiro, mas ela era infeliz. Ela conseguiu sair desse emprego e hoje ela ajuda muitas pessoas a se comunicarem, a minha professora de oratória. E ela fala que é muito mais feliz do que antes, mas ela ganha menos. Olha só que coisa. Ela buscou ajudar as pessoas. E isso não é um caso isolado. Esse não é um caso isolado. Tem muitas pessoas que ganhavam muito dinheiro e eram infelizes. E quando elas saem desse trabalho, a fim de ajudar outras pessoas, a fim de trilhar um caminho da sua verdade, elas começam a ficar mais felizes. Então, quando Jesus fala que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo, a primeira coisa que é dada são os nossos sentimentos. Inclusive, o reino de Deus também é sentimento. É sentimento de paz, é sentimento de amor, é sentimento de felicidade. Em contrapartida, como são os nossos irmãos do umbral? Eles estão unidos em seus pensamentos? Às vezes não. Um está com um propósito diferente. Um quer dominar uma cidade, outro quer dominar uma pessoa, outro quer perturbar uma criança, outro quer perturbar um idoso. Eles estão com o seu propósito, cada um com o seu propósito. Mas como estão os sentimentos deles? Todos unidos em sentimentos inferiores, de ódio, de inveja, de remorso, rancor. Em contrapartida, num planeta divino, amor, felicidade. E é aí onde é o caminho para o reino de Deus, que também é sentimento superior. Aqui, observando os pássaros, o beija-flor tem um trabalho fundamental na natureza, que ele é polinizador. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. E quando Jesus fala para a gente observar os pássaros do céu e não se preocupar no dia de amanhã, quer dizer que se a gente trabalhar, não ficar parado, não ficar estacionado, achando que Deus vai cuidar de tudo da gente, até porque o João de Barro, quem que vai construir a casinha do João de Barro? Se não for ele mesmo. Se o João de Barro ficar parado, ele não vai construir nada. Então, se a gente está nos deparando com uma situação de ansiedade, a última coisa que a gente precisa é ficar parado. A gente precisa buscar. O pássaro, ele busca o alimento, ele busca o barro, ele busca as florzinhas. Então, se a gente busca, se a gente trabalha e confia, a gente vai conseguir passar por isso. Isso é uma promessa de Jesus. Eu trouxe essa imagem, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que aquele cabeludo está colocando ali? Eu não vou, assim, cada pessoa com a sua fé, cada pessoa com a sua religião. Quem sou eu para falar que o espiritismo é a religião, é a doutrina mais certa, ou o catolicismo que é o mais certo? Não tem isso. Cada religião tem um seu caminho, e todo caminho é bem-vindo. Eu queria fazer uma reflexão, propor uma reflexão sobre uma coisa que está acontecendo muito. Quando a gente constrói uma igreja, quando a gente constrói uma casa, quando a gente constrói uma escola, a gente contrata um arquiteto e ele vai fazer o desenho do lugar apropriado para uma finalidade. Se é escola, então eu vou fazer a arquitetura da escola a fim de que o aluno ele tenha uma experiência no estudo melhor, que a arquitetura ajude nisso. Uma igreja, a mesma coisa. Uma casa, a mesma coisa. Quero uma casa aconchegante, para eu chamar ela de lar. E a gente está vendo o crescente aumento de igrejas que parecem shoppings. E assim, o shopping, ele tem uma arquitetura voltada para influenciar o consumo, para influenciar o fluxo de capital,
que é entrada e saída de dinheiro. Por que as igrejas estão surgindo com uma aparência de shopping? Sendo que não é um ambiente, pelo menos particularmente para mim, não é um ambiente propício para uma transcendência espiritual, para um lugar que me ajude a me conectar com o meu Deus do meu coração. Então, vamos refletir, por que as igrejas tá surgindo igreja com aparência de shopping? O que o arquiteto pensou, ou o que o dono pensou para falar para o arquiteto? Qual é a proposta? Será que eles são puros de coração, onde não há interesse, onde não há segundos interesses? Então, vamos pensar. O que será que está surgindo muita igreja com arquitetura de shopping? Portanto, pessoal, por fim, Jesus é modelo de doação gratuita de amor, amparo e consolo. Fora da caridade não há salvação. O amor de Deus não se vende, a esperança não se vende, a fé não se vende. O sagrado não é moeda de troca. O sagrado é o espaço onde a alma encontra a eternidade. Muito obrigado. Alguém possui alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vou chamar a Sene para coordenar o passe. Então, nesse momento, eu peço a todos vocês que se coloquem numa posição confortável, que as meninas vão começar agora o passe magnético e que todos recebam de acordo com as suas necessidades e seu merecimento. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e amor, Jesus, nosso irmão maior, derrame sobre todos nós, nesse momento, todas os bálsamos, as bênçãos, todo o remédio que necessitamos. Sabemos que a nossa medicina ainda desconhece alguns lenitivos, mas que a medicina espiritual as contém em abundância e em profusão. Que cada um receba em suas células, em seus órgãos e tecidos, nos seus sistemas, todo o benefício derramado pela espiritualidade maior em nós, trazendo o equilíbrio do nosso campo físico, do nosso campo mental, do nosso campo sentimental e espiritual. Que sejamos envoltos em paz, em harmonia, com uma dose generosa de esperança, num amanhã melhor, e que possamos, através desse momento e desse passe, sairmos daqui repletos de paz, de harmonia, transformados num outro ser. E que à medida que vamos vencendo as nossas inferioridades, vamos também arrebanhando virtudes e tudo aquilo que ainda nos falta para que sejamos sempre seres melhores. Então, juntamente com Jesus nesse momento, e com todos os amigos e os nossos mentores pessoais, façamos a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E cada bálsamo derramado aqui e agora caia como uma pétala de flor derramado e abençoe a todos. Que assim seja.